Está a começar na Hiper FM uma pitada de nutrição. Comigo, André Silva, e com a Filipa Custóias, que é nutricionista. Filipa não. Dua Lipa, como é que tu estás? Até Bom combina, dia. já viste com o meu nome. Pronto, para quem Olá, não faz André. ideia do que é que estamos aqui a falar, é só o facto de Filipa Custóias fez um grande corte de cabelo à Dua Lipa, está incrível. Passem depois pelas redes sociais da Hiper FM para poderem ver o resultado, que está incrível. Dua Lipa nutricionista. Olha, enquanto esse cabelo estiver assim, Dua Lipa nutricionista. Do que é que vamos Pronto. falar esta semana? Olá, André. Antes de Olá. mais, esta semana vamos falar sobre uma temática muito comum agora nesta altura do ano, que é Sim. falar um bocadinho sobre receitas saudáveis que muitas vezes nem são assim tão saudáveis. Ok. E portanto vamos aprender no fundo a perceber o que é que pode ou não tornar uma receita um pouco mais saudável, e o que é que faz sentido nós considerarmos quando Eu vamos à recordo-me procura do de ano uma passado, receita. nesta altura, tu falaste, por exemplo, da questão de vou fazer aqui um bolo rei fit, vou fazer aqui umas farófias saudáveis e não sei o quê. Ok, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Se calhar há coisas que podemos melhorar noutras num aspecto e se calhar a outra nem vale a pena porque é uma vez por ano. E exatamente, Uma ou vez por seja, ano. há estes alimentos que nós comemos uma vez por ano, portanto, para que mudar o sabor, para que mudar a identidade deles, quando nós na verdade vamos à procura é exatamente daquilo que eles sabem, do seu sabor original, portanto, realmente, lá está, esta altura do ano é muito propícia a isto, para além de todas as outras alturas em que nos aparecem 300 mil receitas nas nossas redes Sim. sociais, Sim. às vezes até somos nós que vamos procurar. Então aqui o meu objetivo hoje é dar algumas ferramentas para vos ajudar a saber se as receitas são ou não adequadas e o que é que Ok. poderemos fazer também para melhorar. Pronto. Então, Ok. a verdade é que quando nós às vezes procuramos uma receita ou quando nos surge essa receita nas redes sociais, ela muitas vezes vem associada a palavras como fitness, gluten free, vegan, low carb, Low carb. que vêm quase como se fosse um selo de milagre. qualidade ou de Sim, ser sim. saudável. Pronto. Que tem assim Mas a verdade- uma pequena luz à volta da imagem e que aquilo quase faz. Quase, exatamente, quase. Pronto. E a verdade é que estas palavras ou estas características nem sempre tornam uma receita mais saudável ou adequada à nossa situação. Então, uma das coisas que é importante nós também percebermos, e aqui para além destes termos, é também quando vem associada à dieta. Sim. E isto acontece também às vezes com a propaganda de alguns alimentos no supermercado, que nem sempre são sinónimos de ser saudável, ou seja, não é por uma pessoa estar em dieta que ela está necessariamente a comer de forma saudável, e infelizmente nós sabemos que isso é muito comum. Então, uma das coisas importantes que nós devemos perceber é realmente quais é que são as substituições que são feitas neste tipo de receitas para tornar uma receita mais ou menos saudável. E percebermos também de que forma é que nós vamos adequar ou incluir esta receita no nosso dia-a-dia. Então é importante nós começarmos por fazer algumas reflexões. Primeiro, Sim. que é, por exemplo, qual é que é o nosso objetivo? Nós estamos à procura de uma receita que seja saudável, de uma receita que tenha poucas calorias, porque uma receita saudável não é necessariamente uma receita pouco calórica. E há Sim. receitas que não são saudáveis e que realmente são muito pouco calóricas. Então, qual é Sim. que é o nosso objetivo? Depois, qual é que vai ser a frequência e a quantidade que nós vamos incluir daquela receita, daquele alimento, digamos assim? Qual é que vai Sim. ser a quantidade que nós vamos incluir no nosso dia-a-dia e com que frequência? Vamos comer todos os dias? É uma receita para fazer uma vez, por exemplo, para ser uma sobremesa de uma refeição de amigos? Sim. Onde é que vamos incluir isto? Sim, claramente. Pronto, lá está. Se vais caprichar num jantar ou num almoço, tipo, não é nesse dia que vais virar fit. Se calhar é melhor pensares mais nos dias antecedentes dessa semana ou nos dias a seguir. Exatamente, Sim. ou então aquilo que estávamos a falar há pouco, ou seja, é um alimento que eu vou comer uma vez no ano porque é característico daquela época ou daquela quadra natalícia, no caso. Portanto, não faz muito sentido. E aqui outra pergunta que também nos devemos colocar
é realmente o que é que nós estamos à procura. Nós estamos à procura de algo que nos satisfaça e que não tenha que necessariamente nos saciar, por exemplo, ou seja, imagina, precisamos de um doce depois da refeição, mas aquilo não vai fazer com que nós vamos ficar saciados, é diferente procurarmos esse docinho ou procurarmos, por exemplo, um lanche ou um pequeno almoço, que é uma refeição em si, que convém que nos dê aqui uma quantidade maior de nutrientes para que fiquemos saciados. Portanto, todas estas questões devem ser colocadas. E depois disto, percebermos então, então o que é que faz sentido, qual é que é a receita que eu vou escolher. Então, uma das coisas mais comuns que nós temos de substituições é, por exemplo, nestas receitas que teoricamente são mais saudáveis, e aquilo que devemos procurar é realmente, por exemplo, ao nível da gordura, perceber qual é que é o tipo de gordura que é utilizada. Ou seja, é uma gordura animal, por exemplo, a margarina, a manteiga, é de evitar. Podemos perfeitamente substituir, por exemplo, por uma gordura de origem vegetal, como é o caso do azeite, do óleo de coco, que são gorduras com muito mais interesse. Mas também temos que perceber qual é que é a quantidade de gordura que é adicionada, ou seja, é uma quantidade muito grande, não é só para unir ali a massa. Pronto, perceber. Depois, outra coisa que é importante também é percebermos, por exemplo, no caso de alguns bolos ou algumas sobremesas, qual é que é o tipo de farinha que é incluída nesta receita. Por exemplo, muitas das vezes as farinhas que são, ou melhor, as farinhas que realmente são mais saudáveis são aquelas que têm um maior teor de fibra, ou seja, farinhas integrais. No entanto, por exemplo, se nós vamos fazer aquela refeição antes de um treino, se calhar faz sentido que a farinha que nós vamos usar não seja assim tão integral. Então percebermos, procurarmos receitas com farinhas mais integrais, às vezes quando tem uma mistura das duas pode ser por uma questão de textura, então por exemplo aí podemos perfeitamente fazer uma mistura de uma farinha mais integral e de uma mais refinada, que vai dar um sabor melhor, mas lá está, estamos a aumentar logo à partida o teor de fibra porque temos uma farinha integral. Assim como, por exemplo, devemos avaliar que muitas vezes, por exemplo, nas receitas gluten-free, aqui as farinhas acaba por ser uma temática um bocadinho complicada porque a maioria das farinhas que nós usamos acaba por ter glúten ou potencialmente poderão ter glúten, como é o caso, por exemplo, da aveia, que não tem, mas por contaminação pode ter. Nesse caso, muitas vezes o que é usado até é, por exemplo, farinha de amêndoa. E a farinha de amêndoa, a nível nutricional, não tem nada a ver com uma farinha de trigo. Porquê? A amêndoa essencialmente é uma gordura, não tem hidratos de carbono, ou tem uma quantidade nada considerável de hidratos de carbono. Então, nesse caso é importante nós percebermos, por exemplo, lá está, se esta for uma refeição pré-treino, se calhar não faz sentido nós estarmos a incluir uma farinha de amêndoa, já que nos vai estar a contribuir aqui com uma quantidade muito grande de gordura e pouco de hidratos de carbono. Então é importante nós termos esta noção. Por outro lado, também existe aqui os alimentos que vão adoçar esta receita e, por norma, nós vemos muitas vezes a substituir, por exemplo, o açúcar por uma peça de fruta ou a fruta no geral. E não por adoçante. E não, pronto, por exemplo, lá está, ou seja, aqui seria interessante realmente uma peça de fruta, que é um produto muito mais natural do que, por exemplo, os adoçantes. E no caso, o que é importante aqui nós também termos o sentido crítico para avaliar de que forma é que esta fruta aparece e em que quantidades. Por exemplo, é diferente adicionar uma banana ou adicionar, por exemplo, 50 gramas de tâmaras ou de alperce ou de uma fruta desidratada. Porquê? O teor de açúcar vai ser muito superior. Então isto também acaba por impactar. Eu acho que, eu como gosto muito de banana, para mim a banana fica bem praticamente funciona bem, não é? Pronto. Sim. E então o que é que nós também temos que ter aqui atenção? Que se vamos estar a substituir o açúcar por um alimento que vai adoçar menos, mas vamos ter que usar mais quantidade, se calhar às vezes o que acontece é que vamos estar a aumentar o teor de açúcar só para não usar o açúcar que numa quantidade inferior não teria problema nenhum. E para além disso, eu chamo a atenção aqui também para outra coisa, que é a questão de, quando nós queremos tornar uma receita mais saudável, nós também queremos ensinar o nosso paladar a habituar-se a alimentos com menos sabor, que não tenham necessariamente que ser alimentos hiperpalatáveis, com um sabor muito forte, ou, neste caso, com um doce muito forte. Então, esta é uma oportunidade que nós temos realmente para reduzir o teor doce ou o sabor doce daquele produto e ou seja, habituarmos o nosso paladar a ter opções um pouco mais interessantes.
E, de um modo geral, por norma, aqui em receitas mais para pequenos almoços, lanches, sobremesas, são estas normalmente as substituições que nós encontramos em maior quantidade. Que é às vezes nessas refeições que nós cometemos os principais erros, porque, ok, ao jantar ou ao almoço podemos ter refeições um bocadinho mais pesadas, mas às vezes aquele lanchinho com um bolinho ou com um croissantzinho com chocolate, Exatamente. e é aí onde é que se comete, E lá também está, bastantes temos erros. opções super equilibradas, super saudáveis, que nos saciam e que muitas vezes acabam por ser perfeitamente uma substituição, lá está, desse bolo, que nos dão o mesmo prazer, digamos assim, a comer do que temos com o bolo. Portanto, é Muito importante bem, Dua Lipa. encontrarmos Muito essas bem. receitas. Muito bem, Dua Lipa, safaste muito bem por uma primeira vez aqui uma pitada de nutrição. Episódio depois disponível em podcast no Spotify e também no YouTube. A Dua Lipa Nutricionista volta para a semana. Um beijinho. Adeus, Kiss, kiss. André, até para a semana.